Boa tarde, alunos. Iniciando mais uma aula, mais uma videoaula. O tema hoje é características das plantas. Então, nós vamos ver as características das plantas. Atualmente são conhecidas cerca de 250 mil espécies de plantas. Esses organismos possuem grande diversidade de formas e cores, porém compartilham algumas características. São seres pluricelulares eucarióticos, ou seja, constituídos por mais de uma célula. E essa célula tem núcleo delimitado por membrana. São também autotróficos, pois são capazes de produzir seu próprio alimento por meio do processo de fotossíntese. As plantas apresentam ciclo de vida com alternância entre uma forma que produz gametas e outra que produz esporos. Os embriões das plantas desenvolvem-se à custa da planta-mãe, que é a planta que originou o embrião e a semente. Então, nós vemos aí as principais características das plantas. Quando eu falo que eles são pluricelulares e contém mais de uma célula, né? Os indivíduos unicelulares possuem uma única célula. No caso das plantas, eles são pluricelulares, possuem mais de uma célula. E eucarióticos, constituídos por uma célula que tem núcleo, delimitado por membrana. Autotróficos, quer dizer, eles produzem seu próprio alimento. Diferente dos outros animais, que não produzem seu próprio alimento, as plantas produzem seu próprio alimento. Então, nós vamos ver as células das plantas. As células eucarióticas são constituídas por membrana plasmática, núcleo, com material genético e citoplasma, no qual se encontram diversas organelas, ou organelas celulares. Além dessas estruturas básicas, as células vegetais apresentam algumas características particulares, como a presença de parede celular, vacúolos bem desenvolvidos, plasticídios ou plastos. Então, nós vimos as células, a característica das células das plantas. Vamos ver o tecido das plantas. Nos seres pluricelulares, como as plantas, as células desempenham função definidas e atuam de modo integrado, formando os tecidos. Na maioria das plantas, há diferentes tipos de tecidos, de revestimento, de sustentação, condução e crescimento. As células que compõem o tecido de revestimento são achatadas, geralmente formam um núcleo, uma única camada. Esse tecido protege toda a superfície da planta, evitando a perda excessiva de água. As células do tecido de sustentação possuem parede grossa e sua função é dar firmeza, suporte e proteção aos órgãos das plantas, principalmente as de pequeno porte. Os tecidos condutores são responsáveis pela condução de substâncias para várias partes da planta. Existem dois tecidos condutores, o xilema e o floema. Muitas de suas células são semelhantes a tubos finos. O xilema conduz a seiva mineral, rica em água e sais minerais, das raízes para toda a região da planta. Já o floema conduz a seiva orgânica, rica em açúcares, geralmente das folhas, até outras regiões da planta. Agora vamos continuar vendo o grupo das plantas. No planeta, há grande diversidade de plantas, com as mais variadas formas e ocupando os mais diversos ambientes. Para facilitar a compreensão desse grupo dos seres vivos, os botânicos estabeleceram alguns critérios que possibilitam a classificação científica das plantas. Entre os critérios utilizados estão a presença ou a ausência de tecido condutor de seiva, de semente ou de frutos. De acordo com esse critério, as plantas podem ser agrupadas de diferentes formas, adotando uma classificação que divide as plantas em 4 grandes grupos.
as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, esses são o grupo das plantas. As briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A evolução das plantas. Vamos compreender o processo de evolução das plantas. As pesquisas científicas indicam que as plantas evoluíram de um ancestral semelhante às algas verdes atuais. As plantas apresentam diversas adaptações que possibilitam a colonização do ambiente terrestre. As plantas terrestres possuem estrutura para diminuir ou impedir a perda de água, como a cutícula, uma camada de revestimento que reduz a evaporação principalmente nas folhas. No ambiente terrestre, as plantas retiram a água principalmente do solo. As briófitas são avasculares, sem tecido condutores. E a condução da água de sais minerais, as suas raízes para as demais estruturas do corpo, é realizada por uma célula para outra, por um processo chamado difusão. As briófitas pteridófitas necessitam de água para a reprodução, que as torna dependentes do ambiente úmido. Muitas sendo terrestres, já a gimnosperma e a angiosperma apresentam estrutura reprodutiva que as torna dependentes da água para a reprodução. A gimnosperma e a angiosperma têm sementes que envolvem o embrião, protegendo, evitando a perda de água. No angiosperma, a flor está relacionada ao aspecto reprodutivo e o fruto protege a semente, facilitando também sua dispersão. Então, nós vimos aí a evolução das plantas. Vamos ver as características de cada um desses grupos. Os briófitas são plantas de tamanho pequeno, atingindo poucos centímetros de altura. Vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. Desenvolve-se diretamente no solo ou ocupa superfície de tronco de árvores e rochas. Os representantes mais comuns das briófitas são os musgos, as herbáceas e os antisseros. As briófitas são avasculares, não possuem semente, flores ou frutos. Essas plantas são formadas por estruturas simples e não apresentam raiz, caule ou folhas verdadeiras. Então nós vemos que as briófitas são plantas de tamanho pequeno, plantas rasteiras, muito pequenas. Pteridófitas são vasculares e possuem raiz, caule e folha verde. A maioria das espécies de pteridófita é terrestre e vive preferencialmente em ambiente úmido e sombreado. Não apresenta flores ou frutos ou sementes. O exemplo mais comum das pteridófitas são as samambaias, avencas, licopódios, cavalinho. O calo da pteridófita é geralmente subterrâneo e horizontal, chamado rizoma. Então nós vimos as características. Os principais exemplos são as samambaias, muito utilizado para ornamentar jardins, varandas. Vamos ver outras características das gimnospermas. Vivem preferencialmente em regiões de clima frio ou temperado. No Brasil, ocorrem naturalmente em locais geralmente com altitude elevada, nas regiões sul e sudeste. Há apenas duas espécies de gimnosperma nativa brasileira. Araucária, também conhecido como pinheiro do Paraná, que produz pinhões, utilizado na culinária brasileira, e o pinheiro bravo. Sequoia gimnosperma nativa da América do Norte, chega a atingir mais de 100 metros de altura. Assim como as pteridófitas, são plantas vasculares, com raiz, caule, folhas verdadeiras. Algumas espécies apresentam folhas em forma de agulhas, que diminui a perda de água na evaporação.
As plantas desse grupo apresentam semente nua, pois não há produção de frutos. Então nós vimos aqui os exemplos, a araucária, os pinheiros, exemplo de plantas gimnospermas. As angiospermas são plantas mais comuns e abundantes. Existem, podendo ser encontradas em vários tipos de habitat, como ambientes aquáticos, regiões de clima deserto. Quanto ao porte, pode ser herbáceas, ervas ou gramas, arbustivas, arbustos, ou arbóreas, árvores de palmeira. São exemplos de angiosperma, manjericão, azaleia e os ipês. Assim como as pteridófilas, as gimnospermas, são plantas vasculares. Essas plantas têm raiz, caule, folhas e sementes. Então nós vimos aí os exemplos de cada tipo de planta. Obrigado e até a próxima aula.